será que um dos campos de uma estrutura pode também ser uma estrutura? Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui. No vídeo anterior, então, nós vimos que uma estrutura nada mais é do que uma coleção de variáveis homogêneas ou heterogêneas, ou um misto disso tudo, que estão agrupadas sob um mesmo identificador. Então vimos que era possível definir um novo tipo de variável para representar alguma entidade do mundo real ou do nosso problema, a fim de que o código fique um pouco mais organizado. Então quando você ia criar um novo tipo de variável no seu programa, você utilizava a palavra struct. Tá? Então struct, o nome do tipo que você está criando, e dentro das chaves aqui, a lista com a declaração das variáveis que descrevem a sua estrutura. Temos aqui um exemplo. Então estou definindo uma estrutura chamada ponto, que possui como campos dois valores reais, x e y. Então estou representando aqui as coordenadas de um ponto no plano. Veja aqui na função main que eu posso agora declarar variáveis do tipo ponto. Então estou declarando uma variável p, que é do tipo ponto, ou seja, dentro desta variável eu tenho dois valores reais que podem ser acessados e manipulados. Veja agora esse exemplo. Defina uma estrutura que representa uma pessoa. Esta pessoa é descrita pelo nome completo e pela data de nascimento. Faça a leitura e a impressão dos dados. Veja nesse caso que o nome completo pode ser representado por uma cadeia de caracteres. Basta que a gente utilize o cin.getLine para fazer a leitura. A data de nascimento ela é composta por 3 dados, que seria o dia, o mês e o ano. Para organizar um pouquinho melhor a representação desses dados, então nós podemos criar um tipo estruturado que representa datas. Então vamos fazer isso aqui. Vamos definir uma estrutura que tenha uma cadeia de caracteres e uma outra estrutura para representar a data de nascimento. Como eu vou definir uma cadeia de caracteres, vamos fixar aqui um tamanho máximo para o nome. Vamos colocar que são 50 caracteres. Então, feito isso, posso começar a definir a minha estrutura pessoa. Então, struct, a palavra reservada, pessoa, que é o nome desse novo tipo que eu estou criando. Como nós já definimos o max nome, podemos declarar aqui dentro o nome. Então, nome completo. Como é um vetor, então max nome. Agora, eu preciso declarar minha data de nascimento. Uma alternativa seria declarar aqui dentro 3 variáveis do tipo int para dia, mês e ano. Isto funciona, porém, ao longo do tempo a gente ia perceber que fica difícil manipular, porque sempre que eu quero me referir ao nascimento, eu teria que manipular 3 variáveis. Como nós vimos que dá para trabalhar com estruturas, antes da definição da estrutura pessoa, vamos definir uma estrutura do tipo data. Tá? Então, esta estrutura aqui contém 3 variáveis, uma que se chama dia, outra que se chama mês e outra que se chama ano. Então, sempre que eu declaro uma data, eu aloco memória para 3 campos inteiros que descrevem dia, mês e ano. Agora, como eu quero que a minha pessoa tenha uma data de nascimento, eu posso declarar aqui dentro uma variável do tipo data e vamos chamar ela de nascimento. Então, veja aqui, a declaração da variável data aqui dentro, ela veio depois da definição da estrutura. Essa é uma regra que você sempre tem que respeitar. Sempre antes de utilizar o tipo estruturado criado, você precisa declarar ele. Então, data veio antes da pessoa. Se nós olhássemos para esta pessoa como um container, nós teríamos aqui dentro um compartimento para o nome e um compartimento para a data de nascimento, e ao olharmos para esse compartimento, nós veríamos ainda 3 compartimentos. Um para o dia, um para o mês e um para o ano. Ok. Na minha função main agora, se eu quero representar uma pessoa, ao invés de declarar várias variáveis, veja que eu posso declarar uma variável do tipo pessoa. Então a variável p é do tipo pessoa, dentro dela eu salvo o nome completo e a data de nascimento. Podemos agora então colocar aqui as mensagens para o usuário digitar as informações. Vamos ler primeiro o nome. Então informe
o nome completo. Como o nome completo requer a leitura de espaços, então vamos colocar cin.getLine. Entre parênteses, vamos apontar para a cadeia de caracteres, então vá na variável p, que é a pessoa, ponto, acesse o campo nome completo, que é a minha cadeia de caracteres. Então leia aqui dentro no máximo max nome caracteres. Então pronto, primeira parte lida. Lido o nome da pessoa, vamos agora ler a data de nascimento. Veja nesse caso que tem um detalhezinho que faz toda a diferença. Então vamos colocar aqui uma mensagem, informe a data de nascimento. Vamos colocar também o formato, então informe dia, mês e ano. Como o nascimento é representado por 3 variáveis inteiras, podemos utilizar o comando cin para fazer a leitura. Porém, agora nós precisamos fazer um caminho um pouquinho maior até chegar no dia, no mês e no ano. Então, acesse a variável p. Dentro da variável p, acesse a variável nascimento e dentro da variável nascimento, acesse o campo dia. Então veja que nós temos um caminho aqui, como se você pegasse da parte mais externa da estrutura até chegar na parte mais interna. Então, acesse a minha pessoa, dentro da pessoa, acesse o campo nascimento, dentro do campo nascimento, acesse o campo dia. Então nós temos todo esse caminho aqui. Da mesma forma, p.nascimento.mês e p.nascimento.ano. Então, neste caso aqui, realizamos a nossa operação de leitura. Veja que eu acabei escrevendo um texto que é bastante extenso para ler 3 variáveis inteiras por causa deste caminho aqui. Mas como você já estudou funções, então lembre que é possível criar uma função que recebe a sua estrutura por referência e essa função altera o conteúdo da variável a partir da operação de leitura. Então, sempre que você quisesse ler os dados de uma estrutura, você poderia chamar essa função. Não seria necessário reescrever sempre todo esse caminho aqui no seu programa. Lembre que você tem que programar visando a reutilização de código. Lidos os dados, vamos agora para a impressão. Cout, dados lidos. Vamos colocar um NDL aqui para ficar nova linha também. Então, o primeiro dado é o nome completo. Nome completo. Então, vá na variável p, que é a minha pessoa, acesse o campo nome completo. Como o nome completo é uma cadeia de caracteres, que é um caso especial de vetor dentro do meu programa, eu não preciso de um laço de repetição para imprimir o conteúdo. Ele encerra no _0. Vamos imprimir agora a data de nascimento. Então, nascimento. Da mesma forma como eu fiz todo aquele caminho para a operação de leitura com o cin, agora para o cout também é necessário. Então, acesse a variável p, acesse o campo nascimento, acesse o campo dia. Vamos colocar a barra como separador aqui. Vá na variável p, acesse o campo nascimento, acesse o campo mês. E mais uma vez aqui, mais uma barra. Vá na variável p, acesse o campo nascimento, acesse o campo ano. Então, com isto aqui, efetuamos a leitura e a impressão dos dados da nossa estrutura, que é uma estrutura que contém outra estrutura. Então, nome completo. Vamos colocar aqui Maria Santos. Data de nascimento 24/3/2010. Então, dados lidos, veja aqui, Maria Santos, a data de nascimento e fim. Nosso programa funcionou. Veja que é perfeitamente possível, então, criar uma estrutura cujos campos também são estruturas. Qual é a finalidade disso? Nós queremos organizar a maneira como os dados estão sendo armazenados no nosso programa. Veja que nesse caso aqui, todos os dados que se relacionam à representação de uma pessoa, uma entidade do mundo real, estão todos organizados e agrupados sob um mesmo identificador. Então, no meu programa, sempre que eu quero me referir a essa entidade,
eu utilizo esta mesma variável aqui.